Sétimo ano, vamos agora para as atividades propostas, né, com relação ao estudo, né, dos biomas brasileiros, os biomas abertos. Aqui, nessa página, inicia as atividades e é a partir daqui que você vai devolver, tá? Junto com o bloco de atividades. A primeira parte você fica com ela, essa parte você devolve, tá? Não esqueça de colocar seu nome completo aqui, tá bom? Então, vamos às atividades propostas. Pense e resolva. Pense, leia, consulte o material, tá? Para você resolver as questões. Copie cada questão e vai resolvendo. Por que se pode afirmar que a falta de água no cerrado não é um fator que limite o crescimento da maioria das plantas que ali existem? Vamos pensar um pouco. Leia lá sobre o texto onde fala do cerrado e responda, tá? Por que a gente pode dizer assim, que a falta de água no cerrado não é um fator que atrapalha o crescimento da maioria das plantas. A falta de chuva, às vezes fica um bom tempo sem chover, né? Geralmente são 6 meses sem chuva. E por que não atrapalha o crescimento das plantas? Leia o texto e descubra, é muito simples, a gente falou sobre isso no vídeo. Número 2. Uma tentativa de preservar o bioma do cerrado é o manejo do fogo de maneira controlada. De que forma isso poderia auxiliar na sua preservação? Tá. Então, essa é uma tentativa de preservar o bioma, tá? Cerrado, preservar o cerrado, tá? É tentar controlar o fogo, né? A gente viu que nem sempre isso é possível, porque no início da chuva caem muitos raios e o raio provoca o incêndio, né? Natural, que não foi o ser humano que provocou e isso acontece. Mas é possível controlar a queimada, além dessa, né, assim, das pessoas colocarem fogo, a gente sabe que vai piorar a situação. Então, se a gente conseguir controlar essa queimada, de que forma isso pode ajudar na preservação, tá? Responda. Número 3. A fotografia aqui mostra uma erosão. Observe aqui, isso aqui é a terra, onde a terra, com a chuva, o vento, tá? Faz com que a terra se desprenda e desce, escorre, né? Então é erosão causada pela água, principalmente a água da chuva, claro. Como se explica a erosão? Como é que a gente explica o processo da erosão? O que ocorre com os nutrientes do solo? Todos os nutrientes que tem no solo, o que acontece com ele? E quais as consequências para a agricultura? São 3 perguntas. Você vai explicar o que é erosão, lá no texto fala, né? Erosão é isso. E os nutrientes da terra? Você vai explicar. Os nutrientes da terra, ele vai junto, né? Vai escorrer tudo com a água. E quais as consequências para a agricultura? Você já sabe, né? A agricultura, a consequência é terrível para a agricultura, porque para você plantar ali, você vai ter que colocar adubo, porque o adubo natural foi todo carregado, né, no processo da erosão. E você vai explicar com suas palavras, tá certo? A número 4. Com base nessa imagem aqui, e no que foi discutido neste capítulo, responda. Você vai responder aqui, ó. Olha bem. Qual é o nome da técnica empregada nessa plantação? A gente falou, tem na foto mostrando, né? Como é que chama esse processo aqui, ó? Olha que tá feito as linhas assim, atravessada, né? Não faz assim, porque se fazer assim, todo o nutriente da terra vai escorrer, além de causar erosão. Então, dessa forma aqui, ó. Como é que é chamado isso aqui, tá? Procure lá, são as curvas de nível, né? Procure, responda, tá bom? A letra B, né? Com qual finalidade essa técnica é empregada? A gente viu, essa técnica ela é empregada para evitar a erosão, não é verdade? Evitar que a água da chuva carregue todos os nutrientes da terra.
Letra C. Comparando-se essa imagem com a da página 103, que mostra uma plantação no Vietnã, como se pode explicar a diferença dos tamanhos dos degraus nas duas imagens? A gente sabe que as curvas de nível, ela forma os degraus, né? Aí eu gostaria que vocês comparassem essa imagem que a gente acabou de ver com a da página 103, que mostra aquela plantação lá no Vietnã. A gente nem comentou sobre ela, mas pode voltar lá nessa página que tem essa foto. Eu vou já mostrar aqui para vocês, tá? Essa foto aqui, tá? Vocês procurem ela, tá bom? Aí veja aqui, ó, olha a largura dos degraus, tá vendo a largura dos degraus? É bem mais largo essa aqui, né? Então vocês vão comparar essa imagem dessa atividade aqui com aquela lá. Aí você tenta explicar o porquê da diferença do tamanho dos degraus das duas imagens, certo? A número 5. A frase a seguir é verdadeira ou falsa? Você vai ler essa frase e vai dizer se ela está certa ou errada. Se ela estiver falsa, você conserta ela, tá? Porque que está pedindo para justificar. Você vai explicar o porquê que ela está certa ou porquê que ela está errada, certo? Número 6. O texto, esse texto aqui, é um fragmento, ou seja, um pedaço, tá, da canção brasileira Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Os dois compuseram essa música, escreveram nessa letra, que retrata um dos biomas brasileiros. Aqui fala sobre um dos biomas brasileiros. Se necessário, utilize um dicionário para orientá-lo, tá, ou orientá-la com relação ao significado das palavras desconhecidas. Se por acaso aparecer alguma palavra desconhecida, pesquise no dicionário para saber o que significa. Então tá aqui o texto, você vai ler o texto, certo? E vai responder essas questões aqui. O que significa a frase "quando a lama virou pedra"? Tente explicar o significado dessa frase lendo o texto, tá? Letra B. Qual bioma estudado está retratado no texto? Escreva o nome do bioma do qual o texto fala. Letra C. Identifique os elementos do texto que fizeram com que você chegasse à resposta anterior. Então, para você responder aqui o nome do bioma, você se baseou em algumas informações. Que informações foram essas que levou você a dizer o nome do bioma? Tá? Você vai pôr essas informações aqui. A letra D. Que fenômeno climático está sendo tratado no texto e acontece frequentemente nesse bioma? Então você vai falar qual é o fenômeno climático, ou seja, alguma informação sobre o clima que acontece sempre lá, tá? Nesse bioma e que acontece frequentemente nesse bioma que você identificou no texto, certo? A questão número 7. Cite um motivo pelo qual as áreas de caatinga que restam atualmente devem ser preservadas, tá? O restante da frase aqui tá aqui na próxima página. Então, cite um dos motivos, tá? Pelo qual as áreas da caatinga que restam ainda, elas devem ser preservadas. Por que elas devem ser preservadas? Fale aqui alguns motivos, tá? A questão número 8. Imagine uma situação em que uma pessoa encontra uma serpente em seu jardim. Está lá andando no seu jardim e de repente você encontra uma serpente, uma cobra. Essa pessoa se assusta e em vez de chamar os bombeiros para remover a cobra, tá? Em segurança, isso quem tem, gente, como chamar um bombeiro, né? Nem sempre nós aqui temos, não é a nossa realidade. Isso aqui fala mais de pessoas que estão na cidade, de repente encontra lá no seu jardim uma cobra. E aí, vamos imaginar essa situação, dessa pessoa lá na cidade, encontrou uma cobra no seu jardim e ela se assusta e em vez de ela chamar o bombeiro para tirar a cobra com segurança, ela tenta fazer isso por conta própria, ela sozinha, a pessoa tenta fazer isso e acaba sendo picada por essa cobra. Agora responda,
Eu pedi vocês para ler o texto lá onde fala dos cuidados, né? E se uma pessoa for picada por cobra, o que ela deve fazer? Então você tem que voltar lá, ler o texto para responder as perguntas. Letra A. Por que provavelmente a serpente atacou a pessoa? Por que a cobra ataca a pessoa? Tá? Responda. Letra B. Podemos considerar a serpente a causadora do acidente? Será que a cobra é a culpada por maldade dela que ela atacou a pessoa? Justifica a sua resposta. E você vai explicar, né? A cobra, ela tá lá no jardim, ela não imagina que ali é o lugar que uma pessoa vai naquele lugar, de forma alguma, até porque a cobra não pensa, né? Mas ela não, pelo instinto natural dela, ela tá ali no meio de plantas, ela acha que é o habitat natural dela. E quando a cobra pica alguém, ela faz isso não é de maldade, é porque ela tenta se defender, né? Ela se sente ameaçada, então a arma que ela tem é a mordida e ela acaba picando a pessoa. Então você vai explicar isso aqui. Letra C. Cite uma provável causa para a presença da serpente no jardim. Por que será que a cobra vai parar no jardim? Imagine o porquê e você tenta explicar aqui. Tá, gente? Eu não vou falar a resposta, não fica sem graça, né? Número 9. Nessa tabela aqui, estão listados na coluna 1 as principais características dos biomas brasileiros de formações abertas, tá? Os 3 que a gente estudou, tá? Então, as principais características de cada um tá aqui, certo? O que você vai fazer? E na coluna 2 aqui tá os nomes, os 3 nomes dos que nós estudamos. Nós estudamos Cerrado, é o número 1, a Caatinga, número 2 e o Pampa, número 3. O que você vai fazer? Você vai fazer a correspondência correta entre as duas colunas. Tá. Cerrado. Qual desses aqui é o cerrado? É A, B ou C? Você pode fazer de várias formas. Por exemplo, o cerrado, se for o A, você põe letra A aqui dentro. Se for o B, você põe o B aqui. Se for o C, você põe o C. Então, você vai responder dessa forma, tá bom? Colocando a letra. E a questão número 10, né? Que também é para fazer, tá aqui. Qual é o principal fator natural que leva à formação de desertos em áreas anteriormente cobertas de vegetação? Então, volta lá naquela parte onde fala de desertificação e procure qual é o principal fator natural que leva, né, uma região que tinha vegetação a virar um deserto. E tem mais essa questão aqui da síntese. Síntese, gente, é como se fosse um resumo, tá? Vamos fazer um resumo do que a gente estudou? Então, aí a gente começa do 1 novamente, que na verdade a gente vai fazer só essa número 1 mesmo da síntese, certo? Em seu caderno, crie um pequeno texto. Então, você vai escrever um texto sobre o quê? Sobre os biomas de formações abertas, apenas esses 3 que a gente estudou aqui, ó. O Cerrado, a Caatinga e o Pampa. Você vai falar dos 3, tá? Para isso, o que você vai utilizar? Utilize as palavras que aparecem ao lado. Nesse seu texto tem que aparecer essas palavras aqui, tá? Letra A. Sobre o Cerrado, você não esqueça de falar sobre agricultura, soja, exportação e novas tecnologias. Tem que aparecer isso aqui. Você vai falar sobre isso aqui no seu texto. Por exemplo, você fala o primeiro parágrafo, você vai falar sobre o Cerrado. Aí você vai falar sobre a agricultura no Cerrado, como que é, tá? Explique. De acordo com o texto que você leu lá, você vai escrever sobre a agricultura no Cerrado, sobre a plantação de soja, sobre exportação, o que exportam lá do Cerrado, que é cultivado no Cerrado, sobre as novas tecnologias, tá? Lá no texto também fala sobre as novas tecnologias, não é copiar de lá não, você vai escrever com suas palavras. E no outro parágrafo ou outros, aqui dá para fazer não só um parágrafo, dá mais de um, né? Aqui você vai falar sobre o Cerrado. Dentro do seu texto você vai falar sobre casca,
espessa, né, que é a casca grossa das plantas do cerrado, porque que ela possui, por exemplo, você pode falar sobre isso. O fogo no cerrado, aspecto tortuoso, porque que as plantas têm aqueles troncos tortos, a gente sabe que é por falta de chuva, né? A letra C você vai falar sobre a caatinga e a letra D você vai falar sobre o pampa, tá? Então a A e a B tudo é sobre o cerrado, né? Você vira aqui, né? Então é isso, gente. Olha, caprichem, façam com carinho as atividades, são bem fáceis e é um tema muito bom da gente estudar, que é os biomas brasileiros, certo? Um abraço a todos, bom estudo.